Os achados que podem ser achados involuntários podem ser no amigocefalia, né? A cabeça do nosso tamanho normal, e a macrocefalia, que pode ser em pacientes que sofrem de gigantismo ou sem hidrocefalia. Então, essas são padrões normais de cabeça que a gente pode encontrar. Investigando no couro cabeludo, a gente abre o corpo e faz uma pequena rendinha, que vai sair com o couro cabeludo íntegro, então, cabeça arredondada, com uma ausência de extremidades ósseas, couro cabeludo íntegro, passando para as partes. Os olhos, quais são as divisões dos olhos? Esclerótica. Essa base fica perto das fossas nasais, sulco lacrimal, né? Tem a abertura palpebral, que é a abertura da pálpebra. Então aqui a gente usaria um oftalmoscópio, tá? A gente viria o fundo do olho dele, que é o que fazem quando vocês vão em laboratórios que precisam fazer uma avaliação diagnóstica assim, daquele colírio, que ele dá uma mitríase, que é uma dilatação da pupila. Então, quando a pupila se dilata, ela recebe luz em alta quantidade, você fica com aquela sensação de cegueira, né? Fica levinha. E você faz o exame, e logo depois volta, só pode sair quando voltar para o estado normal ou então estando com acompanhante, né? Então, pupila do oeste, a esclera, a gente percebe que ela é vascularizada, ó, pequenos vasos. A córnea é todo o globo ocular? Não. O que é a Só córnea? uma película, né? Uma pequena película. Só justamente que protege a íris e a pupila, né? Ela pode se dar na incrível? Aí, olha, na córnea, o que é que a gente vai, quando se tem a captação de córnea, se tira todo o globo ocular do paciente. Quando se tira todo o globo ocular do paciente, a enfermeira, que esse trabalho é feito pela enfermeira, a extração da córnea, pode ser feita até 72 horas após o óbito do paciente. A enfermeira vai para um laboratório onde ela tem uma câmara clínica que evita de ter micro-organismo, né? E ela só faz um corte na córnea. Despreza o globo ocular e tira só a córnea e põe em vidro para fazer o transplante de córnea. A maioria dos transplantes de córnea que estão acontecendo em Belém são por lente de contato. Mau uso de lente de contato. Ou lente de contato dessas Fuleira. usadas aleatoriamente. Teve um caso do senhor que ele comprou a lente de contato do vizinho para passar o Natal, dormiu com a lente de contato. Quando ele acordou, a lente de contato estava totalmente aderida à córnea dele. Então teve que fazer um transplante de córnea urgente. Não pode haver perfuração da esclera. Se houver perfuração da esclera, A parte branca. se tiver perfuração da esclera, automaticamente não se pode fazer nenhum transplante de córnea. A perda visual completa. Então temos resistência palpebral, tenta fechar o olho. Ele tem uma boa resistência palpebral de novo. Tá? Vemos conjuntivas lacrimais. Olha, ele está normocorado, que é uma das funções para a gente ver se o paciente está hipocorado, normocorado. A conjuntiva, no caso que eu falo, é para Isso, sulco lacrimal. Sulco lacrimal. Ele está normocorado. A gente tira, se estiver bem branquiçado, bem branquinho, o paciente está hipocorado. Se a esclera estiver amarelada, o paciente está com icterícia. Tá? Então, são termos que a gente usa. Normocorado, icterícia, hipocorado, hipercorado. Mas normalmente o paciente está normocorado ou hipocorado devido à hospitalização. Então, a sensação de
ansiedade também. No caso de uma icterícia, o professor pode ser suspeita de alguma hepatite, essas Eu coisas? tenho suspeita de hepatite. Hepatite ou hepatite ou câncer gástrico, câncer estomacal, tá? Mas normalmente quando a gente tem uma icterícia, a gente vai palpar o fígado dele, a gente consegue sentir as proeminências das bordas do fígado, porque ele está com uma hepatomegalia. O fígado está aumentado. A gente consegue perceber bem. E qual é o problema das hepatites no fígado? Porque os hepatócitos, eles que filtram e desintoxicam todo o organismo, né? Você sabe que o fígado ele pode ser repartido e ele pode ser doado para doação em pedidos, que a gente chama. Só que o fígado, ele é altamente sangrado. Então uma cirurgia dessa, por exemplo, uma cirurgia para tirar um tumor do fígado, leva por volta de 4 a 5 horas. O paciente faz de 5 a 6 bolsas de sangue. Pode ser despreparo. Pode ser despreparo. Às vezes fica mais de 4 horas para esperando. Mas ela está fazendo exame. Só para fazer os exames. O finalzinho que eu não tinha certo, eu vou pedir. Mas por quê? Porque ele dá uma taxa. Ah, tá. O que ele conseguiu, fica assim, a ver. Então vimos aqui, então o que é que nós anotaríamos na esclera do R? No globo ocular do R, nos olhos. Os olhos estão com mucosas normoporadas, abertura palpebral satisfatória, presença de vasos irrigando esclera, satisfatória, palpebral satisfatória, presença de vasos irrigando esclera. Aí o que é que nós teríamos depois? Simetria, professor, dos olhos? Pupilas simétricas ou isocóricas, tá? Pupilas simétricas, elas são isocóricas. Aqui eu faria um estímulo com a luz. Poria a luz a 30 centímetros do olho do R, poria e tiraria. Deixa eu tirar a perna, desculpa. Poria e tiraria. Para fazer? Tem aí? Tem. Olha, essa turma é nota 200, né? Nota 10, nota 200. Olha. Não sei nem porque eu estou falando, porque vocês receberam aula, era para vocês estarem falando. Minha memória é visual, professor. Como nós comparamos integral, ela nunca como um exame físico na pessoa. Olha, eu ponho a luz, tiro rapidamente. Vocês podem ver que tem uma fotorreagência. A pupila dilata e diminui. Então a pupila dele também está fotorreagente. E a pupila dele está do mesmo tamanho. Ela está isocórica. Se ela tivesse que tamanho, uma pupila tivesse contraída e a outra tivesse dilatada, ela estaria com pupilas anisocóricas. Tá? Pupilas Anisocóricas. Pupilas de tamanhos anormais. Se ela está dilatada, ela tem uma midríase. Ela se dilatou, normalmente com o uso de drogas, tá? Cocaína, drogas hipoativas. Não, essa é saudável. Pupila não falta pra gente. Aí a gente caminha para fazer o exame do fundo do olho. O oftalmologista vai botar aquela luz bem forte, vai ver o exame do fundo do olho, onde ele vai enxergar o cristalino e as principais artérias. Saber se essa luz está passando para o cristalino ou se ela não está passando. Quando não é foto pra gente, pode ser Mariane, tipo de olha pra cá. Não consegue.
Não dilata. Não dilata com a presença da luz. Então, a face, eu esqueci de falar da face. A face nós já estaríamos uma face simétrica, né, com pele íntegra, normocorada, com ausência de sujidade. Né? Ali a ausência de sujidade, ou ausência de ácidos, a gente colocaria. Se fosse uma pessoa idosa, a gente coloca aí, em vez de colocar a cor, a gente coloca o que? Olha aí, a pele. Como é que se chama? Pele com presença de dobras ocasionadas pela idade. Isso seria o quê? E pessoas idosas. Depois de dobras, Ocasionadas pela idade. E se fosse uma pessoa idosa, a gente teria queda palpebral também. Né? A pálpebra cai um pouco. Queda palpebral ocasionada pela idade. E teria também na pessoa idosa, ao redor da córnea, a gente teria um anelzinho esbranquiçado, que a gente chama de arco senil. Mas que só aparece nas pessoas idosas, tá? Não é para confundir o arco senil com a catarata. A catarata, ela é uma doença que ela comete o cristalino. Quando ela compromete o cristalino, automaticamente o que o médico faz? Retira o cristalino e coloca uma prótese nesse local. Arco senil. Arco senil é normal, ao redor da íris. Ele é o próprio mesmo da idade. Aí aqui eu teria um otoscópio nasal, tá? Examinaria, como lá nós não temos, a gente pode usar uma espátula para ver as colunas nasais, nariz simétrico. No exame físico você sempre põe cabeça, aí olho, 2 pontos, nariz, 2 pontos. Orelha. Tem, século caudal. Tem. Século caudal. Região occipital, olho, nariz, boca, pescoço, orelha, depois da boca, orelha, depois do nariz, orelha, depois boca, pescoço, tórax e abdômen. Não, mas essa sequência muda de vida para vida, pode variar. O negócio é você lembrar que você siga uma sequência. Se você seguir a sequência olho, nariz, boca e ouvido, também está ótimo. O negócio é você não esquecer nenhuma das partes. Então, no nariz, eu veria que o nariz dele é simétrico, tá? Com pele íntegra, normocorada, colunas nasais. Aí eu seguro nessa parte aqui, ó, e puxo para cima para ver as colunas nasais. Colunas. Ou conchas nasais. Conchas nasais íntegra, com ausência de sujidades e presença de fibrículos. Ausência de sujidades e presença de fibrículos. Conchas nasais aqui, Conchas nasais ou fossas nasais. normais. Conchas, foanas, O que é, e para que servem as fibrículos? Para sujeiras. Por isso que o paciente que é traqueostomizado, quando vocês forem fazer a ausculta nele, vocês vão fazer uma ausculta que vocês vão encontrar roncos. Porque como ele não tem fibrículos filtrando o ar, ele vai absorver ar com sujidades, né, com bactérias. E esses ar com bactérias vai acumular secreção no pulmão. Então por isso que a gente ouve ruídos adventícios no pulmão. Então vimos o nariz, né? Eu vou partir para a orelha.
Orelha no formato normolíneo. Orelha em formato normolíneo. Presença de sulcos. Ó, presença de sulcos. Meato auricular. Lobo auricular. Mentoniano. Meato auricular. Lobo auricular. Mentoniano, osso mentoniano que passa atrás. Lobo auricular, mentoniano. Mentoniano que passa atrás da orelha. Tá? Aí usamos o otoscópio de novo, que é aquele com a luzinha vira mentoniano. Logo. Aí nós vamos visualizar o que é que a gente visualiza com o otoscópio aí. Tipo. O tipo normalmente ele é o que? Claro, com ausência de sujidades, né? Claro, ausência de sujidades e de perfuração. Ele não pode estar perfurado. Se ele estiver perfurado, a gente tem aí uma otite da orelha interna, ou orelha média. Ainda que não é mais pavilhão auricular, é a orelha. Orelha média e orelha interna. A orelha média que está comprometendo a orelha interna. Então, a formação de sulcos, de secreções. Você falou aí a questão de sulcos, né? E no caso daquele pessoal do ausente. E no caso que você tiver uma orelha? Jabana. Todas essas dobras aqui até a entrada do meato auricular. Aí você falou quanto ao tímpano, se estiver perfurado, né? Se ele estiver perfurado, se o tímpano estiver perfurado, a gente tem uma otite. E no caso se tiver muito suja, a pessoa não consegue visualizar. Aí tem que fazer uma limpeza. Mas ainda no exame, depois faz o... Não, a gente não faz, a gente caminha com o torrinho. Faz o restante do exame, põe com presença de sujidades que pode comprometer a acuidade auditiva, né? A gente, na TIMP tem o diapasão que a gente bate aqui para perceber, mas no paciente a gente pode falar perto do ouvido, e aí tá tudo bem? Falar perto do outro ouvido também, ver se ele tem a mesma acuidade auditiva. Então a gente põe a acuidade auditiva preservada. Acuidade auditiva preservada, você. Acuidade auditiva preservada. A gente não vai ter todos os aparelhos não temos aqui no laboratório, que é uma pena, eu já solicitei os aparelhos completos para a gente para vocês visualizarem o tímpano, visualizarem o fundo do olho, né? Deveria ser, né? A gente não tem completo. Visualizar ter cada um? Não, não tem. A gente faz superficial que dá para fazer pelo espátula. Agora é a boca. A boca eu visualizo, já faço um diagnóstico da língua íntegra. Como chama aquela camada branca que você tem sobre a gente? Sapo rosa. Sabe o quê? Sapo rosa. E limpa. Aí eu peço para observar o palato superior. Peço para o paciente levantar a língua. Pronto é. Palato superior. Inferior preservados. Presença de ar. Lesão. Aí põe o formato. Formato curioso, né? Formato de pústula, que a gente chama. O que casava? Abaixo do destino. Assim como a herpes também, né?
Com máquina de química, computadores ácidos. Pústulas. Desculpa, pústula é a herpes. As aftas são lesões esbranquiçadas. Aftas, lesões. Lesões esbranquiçadas. Aftas. Não, que não é. Tá saudável. Então, eu gosto de colete bonito, rapaz. Aí terceiro, arcada dentária superior e inferior, com dentição completa. Pois é. Prótese Prótese em dentária. arcada superior e arcada superior. Não. Aqui. Se o paciente não quiser, a gente pede para o paciente mesmo tirar. Tira aí só para me observar. Tira aí logo. Tira o aparelho e... Eu vou observar, ele tira, você observa como é que está como o banho no leito, né? A gente, no banho no leito, a gente vai tirar. Se o paciente normalmente tiver um nível de consciência rebaixado, ele já vai estar sem a prótese, né? Porque a prótese